Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Na aula de hoje a gente vai lá para a página 29, tá bom? Capítulo frente A 12. A gente vai falar sobre inequações, tá bom? Vamos falar aí da introdução de inequações, lembrando só, né, dos conceitos passados de função afim, função quadrática. Vamos estudar aí inequação produto, inequação quociente. Vamos fazer alguns estudos de sinais aí e essa aula tem um pouquinho de conteúdo e é uma revisão geral de muita coisa que a gente já viu, tá? Então, a gente vai precisar resgatar os conceitos. Se vocês tiverem aí algum lugar para anotar, eu acho excelente vocês anotarem o que a gente tem para passar essa aula, tá? Qualquer dúvida, mandem no chat aí, tá? E a gente já vai começar a nossa aula. Então, vindo aqui para nossa linha, nossa mesinha de desenho, eu tenho aqui o conteúdo de inequações. Quando eu falo inequações, o que eu estou falando de inequações? Eu estou falando que não são equações. Logo, é caracterizada pela presença de sinal de desigualdade, né? Então, a inequação, ela tem a presença dos sinais de desigualdade. Então, presença de menor, menor que, maior ou maior, menor igual e maior igual, né? É caracterizado pela presença desses. Então, vamos aqui ao fazer alguns exemplos básicos aqui para a gente avançar no nosso conteúdo. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, que vai ser resolver essa equação aqui. X menos 3 é maior que 18. Né? Quando eu tenho essa equação, o que eu posso fazer? Resolvo praticamente igual uma equação comum, né? Passo menos 3 para lá, ele vai passar somando, né? X maior que 21, né? Esse seria o resultado. Qual seria o conjunto de solução dessa equação? Poderia colocar o conjunto de solução dessa equação da seguinte maneira: x pertence aos reais, né? Tal que x maior que 21, né? Esse aí é minha abrangência aí da solução, né? São os valores que x pode assumir. Eu tenho um segundo exemplo quando eu tenho a equação no meio, por exemplo. Eu tenho aqui a equação escrita da seguinte maneira: menos 2, ela seria menor ou igual a x mais 4 dividido por 3, menor que 8. Né? Quando eu tenho isso aqui, como é que eu posso fazer? Primeiro, que eu posso calcular a diferença entre todo mundo já direto, né, de cara. Então, faço aqui, multiplico todo mundo por 3, vai ficar menos 6 menor ou igual a x mais 4 menor que 24. E agora, Juan, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu posso pegar, resolver por partes, por exemplo. Eu posso passar esse 4 para cá subtraindo, né? Eu resolveria isso aqui, ó. Né? Então eu ficaria aqui. Se eu passo 4 para cá, só esquece essa parte aqui por enquanto. Então, se eu passar o 4 para cá subtraindo, vai ficar menos 10. Então, eu ficaria aqui menos 10 seria menor ou igual a x. Tá, se eu pegar só a parte de lá e resolver só essa parte aqui, o que eu teria? Eu passaria o 4 para lá, subtraindo, e eu ficaria com x é menor que 24 menos 4 dá 20. X é menor que 20. Então, meu x ele estaria dentro desse intervalo. X menor que 20 e x menor igual a menos 10. Né? Se eu for resolver essa equação nos números reais, né? Resolvendo essa equação nos números reais, eu colocaria aqui solução,
x pertence aos reais, tá o quê? Menos 10 é menor ou igual a x, menor que 20. Certo? Aí, eu posso introduzir o conceito com vocês também dos números de função quadrática, né? Se eu tiver uma inequação, só que essa inequação é uma função quadrática. Seria o caso disso aqui, ó. Eu teria x, deixa eu copiar mais embaixo, x quadrado menos 5x mais 6 é maior que zero. Gente, eu não estou conseguindo ajeitar as configurações da webcam hoje, então por isso que ela vai ficando clara desse jeito, tá? Tentei aqui desde cedo e não consegui. Ele aparece outras coisas e não aparece o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente a mesma coisa, tá? Então, ó, vai ficar assim, ó, x quadrado menos 5x mais 6 e vou igualar a zero só para ter uma noção do que eu vou fazer. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a equação aqui quadrática, né? Fazer Bhaskara. Então, se eu fizer delta aqui, ó, vai ficar b ao quadrado, 25 menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, vai ficar 25 menos 24, meu delta vai dar igual a 1. Se eu fizer Bhaskara, vai dar 5 mais ou menos 1 sobre 2a, sobre 2. Então, eu teria o meu x1 e teria o meu x2. O meu x1 ficaria 6 dividido por 2, que dá 3. E o meu x2 ficaria 4 dividido por 2, que dá 2. Agora que está a questão. Né? Tá dando para ver tranquilo? Então tá bom, gente. Eu quero quando for maior que zero, não é isso? Se eu olhar para o coeficiente A dessa equação, eu sei que minha equação ela vai estar em relação ao eixo x, né? Se eu olhar aqui, ó, em relação ao eixo x, minha equação ela vai estar com a parábola para cima, porque meu A é positivo, meu A é maior que zero, né? Se ela vai estar com a parábola para cima, eu estou falando que esses pontos aqui, ó, são as raízes, né? No caso, a raiz é 2 e a raiz é 3. Então, eu estou falando que a função aqui ela é positiva, aqui ela é positiva porque nesse intervalo aqui, ó, a função está trabalhando acima desse eixo x. Nesse intervalo aqui, a função está trabalhando acima do eixo x. E nesse intervalo aqui, nessa barriga, ela está trabalhando abaixo do eixo x, né? Deixa eu colocar de outra cor para ficar bonitinho. Rapidinho. Então, ó, ela está trabalhando abaixo do eixo x. Se ela está trabalhando abaixo do eixo x, né? Então eu tenho aqui que a minha função ela é maior que zero nesses intervalos que eu marquei. Então o que eu poderia falar? Ó? Se eu fizesse todo o estudo sinal completo, né? Só para a gente ter noção, o meu y é igual a zero, né? Quando eu tiver x igual a 2 ou quando eu tiver x igual a 3. Né? Estudo sinal. Meu y é maior que zero, ou seja, positivo, que é o que eu quero, quando eu tiver meu x menor que 2, x menor que 2, ou meu x maior que 3. Meu y é menor que zero, ou seja, negativo, quando o meu x estiver entre o 2 e o 3. Então, entre o 2 e o 3. Né, ó, entre esses dois. Então, é uma regra prática que a gente coloca o sinal ó, aqui, aqui e o x está aqui no meio. Então, como eu estou querendo aí o valor em que x é maior que zero, eu estou falando que a minha solução é esse cara aqui, ó, né? Então, eu colocaria aqui solução, né? X pertence aos reais, tá o quê? X é menor que 2 ou x é maior que 3.
Então, essa seria a minha solução aí para uma função quadrática. A gente tem aí, que a gente fala, são inequações produto, né? O que seria inequação produto? Gente, antes da gente avançar para inequação produto, queria saber, ficou entendido todo esse conceito aqui? De estudo de sinal, de uma inequação, tá tranquilo? Beleza. Só tem uma pessoa que respondeu aí. Tá bom. Se uma pessoa está entendendo, tá dando feedback, tá tranquilo. Então vamos lá. Vamos resolver exemplos de inequação produto. Inequação produto, gente. O que vai diferenciar nos meus resultados? Então, quando eu tiver aqui uma inequação... Gente, se tiver com dúvida, fala aí para mim, tá bom? Não leva dúvida para casa, não. Na verdade, vocês já estão em casa, né? Então não fica com dúvida em casa. Olha só. Pediram para repetir o estudo de sinal. Vamos lá. Quando eu falo de estudo de sinal, eu quero saber os valores onde é positivo, negativo e igual a zero, certo? Então, eu estou falando o y, né? Eu lembrando que o y é assim. Ele é igual a zero quando a minha reta cortar o eixo x, quando cortar essa reta aqui. Tá? Então, ó, eu teria aqui, quando o meu y é zero, eu tenho x igual a 2 e x igual a 3. Né? Quando o y é zero, ou seja, são as raízes. Meu y é maior que zero, ou seja, ele é positivo, quando a minha reta laranja ela estiver trabalhando acima do eixo x. Né? Então, ó, se aqui está o eixo x, a reta laranja estaria aqui em cima. Ela está aqui em cima quando o meu x é menor que menos 2, né, que ela vai continuar crescendo aqui, ó, né, vai estar acima do eixo y, então quando o meu x for menor que 2, e quando o meu x for maior que 3. Né? Vão ser esses dois intervalos. E quando que ela vai ser menor que zero? Ela vai ser menor que zero quando ele estiver aqui dentro, né? Dentro dessa barriguinha aqui, ó. Por quê? Dentro dessa barriguinha ele está abaixo do eixo y. E aqui, esse eixo x aqui, desculpa, abaixo do eixo x. E esse eixo x é quando x é zero. Então, ó, de 2 até 3 ela é negativo. A partir desse momento aqui, em cima da reta ela é zero, a partir desse momento ela passa a ser positiva, né? Que é acima dos valores de 3. Ficou claro aí? Olha só, vou fazer alguns exemplos aqui de inequação produto, que eu acho que vai facilitar bastante. Na inequação produto, vamos fazer o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu teria isso aqui, ó. Teria x menos 2, que multiplica x menos 3. Eu poderia pensar o seguinte, né? Se eu quero maior ou igual a zero. Eu poderia pensar o seguinte, se eu multiplicar aqui, isso aqui vai ser uma função quadrática, né? Isso aqui vai ser uma função quadrática, coeficiente A maior que zero, com raízes 2 e 3. Ou seja, vai ser a mesma coisa desse aqui. Vai ser exatamente igual a esse. Né? Só que eu não quero fazer desse jeito. Né? Eu vou fazer o estudo a partir de cada equação. Cada inequação, tá? Por enquanto. Então vamos pensar. Se eu vou fazer o estudo a partir de cada inequação, se eu fizer o estudo para essa aqui, para x menos 2 igual a zero, né? Para isso ser zero, tem que ser, então x igual a 2. Então eu estou falando que nessa reta aqui, ou seja, essa função assim, ela é assim no eixo x, certo? Como ela é positiva, né? Como o a é positivo, ela é crescente. Então ela estaria aqui, crescente, e aqui seria o valor de 2. Para essa função aqui,
x menos 3 igual a 0, eu teria que x igual a 3 seria o mesmo caso. A função, ela seria aqui, ó, x crescente, também crescente, só que seria aqui 3, em vez de 2. Não é isso? Enfim, deu uma travada. Aconteceu alguma coisa. Espera aí. Beleza, voltou. Olha só. Então eu estou falando aqui, ó, que aqui esses valores são positivos, aqui são positivos, aqui esses valores eles são negativos. E aqui eles são negativos. Certo? Então eu tenho aqui, ó, esse estudo. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma tabela para me auxiliar no estudo sinal. Por exemplo, eu vou colocar esses dois valores aqui na minha tabela. Né? Vamos colocar assim, ó. Para essa primeira função, eu tenho aqui, deixa eu pegar a régua para facilitar. Para essa primeira função, eu teria aqui, ó, coloca aqui de 1 Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui o valor de 2 e tenho aqui o valor de 3, certo? O valor de 2 e o valor de 3, são esses valores aqui. Vou traçar aqui um pontilhadinho só para a gente entender. Ou seja, esses números são os intervalos. Então, eu vou falar aqui que eu teria a função y, seria a primeira função, tá bom? y1. Teria aqui embaixo minha função y2. E teria aqui embaixo o resultado da multiplicação dessa com essa, ou seja, y1 vezes y2. Por quê? Porque minha equação é a partir do resultado da multiplicação, certo? Então, ó, deixa eu quadrar tudo, ficou bonitinho. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Na função y1, ela é negativa antes do menos 2. Então, ela é negativa aqui e ela é positiva depois disso. Tranquilo aí? Gente, essa tabela é muito importante a gente entender como é que a gente faz ela, tá bom? Depois, em y2, eu tenho que ela é negativa antes do menos 3. Ou antes do 3, né? E depois do 3 ela é positiva. Ou seja, o 3 está aqui, depois do 3 ela é positiva. Aqui é o resultado da multiplicação dos dois. Então, menos multiplicado aqui eu tenho positivo, aqui eu vou ter negativo e aqui eu vou ter positivo. Ou seja, a partir desse estudo desse sinal aqui, eu consegui montar a tabela e achei que o resultado dessa inequação, quando eu tiver isso aqui, vai estar dentro desse intervalo de 2, ó, bolinha aberta no 2, bolinha aberta no 3, né? Para quem não lembra, bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque quando a função é 2 e quando a função é 3, o valor da função é 0, né? Ou, e aqui que é 0, então bolinha fechada, tá bom? Desculpa. Aquele que é igual a 0. Então, ele acaba entrando na função. Então, se eu fosse fazer meu conjunto de solução, meu conjunto de solução daria o quê? Solução seria x pertence aos reais, tal que 2 menor igual a x menor igual a 3. Tranquilos até aí? Todo mundo bem? Respirando?
Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Gente, se ficou alguma dúvida, fala comigo, tá bom? Me manda mensagem que eu volto. Então, vamos continuar resolvendo uma equação produto, só que agora pediram para explicar o conjunto de solução de novo, olha só. Olha só, a solução eu não quero quando for maior ou igual a zero. Gente, não quero maior ou igual a zero. Como eu quero maior ou igual a zero, eu estou falando que quando for zero, vai estar incluso as minhas raízes, certo? Então eu estou querendo o valor... Oh, desculpa, gente, eu acho que eu fiz errado aqui, ó. Tá maior ou igual, eu coloquei menor ou igual. Maior ou igual, desculpa. Eu quero esses intervalos aqui, ó. Né? Maior, eu quero um intervalo positivo. Ou seja, vou fazer aqui em vermelho, tá bom? Olha só, solução. Quero maior, não menor. Maior vai ser aqui e aqui. Ou seja, x pertence aos reais, tá o quê? Esse resultado vai ser maior que zero quando tiver aqui, ó, positivo, não é isso? Então, ó, quando o meu x for menor ou igual a 2, ou o meu x for maior ou igual a 3. Então, esse aqui seria para o caso dessa função aqui, ó, ela fosse menor ou igual a zero. Beleza? Por isso que você deve ter ficado meio confuso aí na hora que eu falei sobre conjunto de solução, que a função aqui estava pedindo maior ou igual e eu pensei que estava pedindo menor ou igual. Tá? Então, ó, maior ou igual, eu tenho aqui a parte positiva. Então, a parte positiva vai ser nessa parte laranja. Se eu pedisse a parte negativa, seria nessa parte roxa. Beleza? Beleza? Então, vamos prosseguir. Desculpa, gente. Olha só. 2. É o segundo exercício que a gente vai resolver aí. Nesse segundo exercício, eu vou ter aqui a inequação x. Deixa eu fazer de outra cor. Gente, estou aceitando doações de canetinha, viu? Para quem tem canetinha aí desde o ensino fundamental e não usa, estou avisando que eu estou usando muitas canetinhas. Então, estou aceitando doações. Fiquem à vontade para mandar para meu endereço, tá bom? Ou então deixar na escola para mim. X menos 1 que multiplica x quadrado menos 4x mais 3 maior ou igual a zero. Então, ó, agora eu tenho uma equação quadrática e tenho uma equação de primeiro grau, tá? Então, eu vou resolver essa equação quadrática e resolver a equação de primeiro grau. Vou resolver essa equação de primeiro grau primeiro por ser mais fácil, tá? Então, ó, x menos 1 igual a zero. Então, meu x tem que ser igual a 1. Como ela é crescente, né, se eu fizesse o estudo sinal para ela, né, eu colocaria aqui, fazer um pequenininho estudo sinal para ela. Seria meu eixo x, ela crescente, aqui estaria o 1, né? Então, acima seria positivo e abaixo seria negativo. Beleza? Para essa aqui, acho que ficou bem claro para todo mundo. Agora, o que a gente vai fazer? Resolver essa equação aqui. Resolvendo essa equação, a gente vai ter i como raízes 3 e 1. Né? Nós vamos calcular o delta, seria b ao quadrado, daria 16 menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, 16 menos 12 dá 4.
Meu x vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2a. Então, vou ter x1 e x2 aqui. Né? x1 vai ser 6 dividido por 2, 3. x2 vai ficar 2 dividido por 2, 1. Então, achei aí as raízes da minha equação. Se eu fizer o estudo sinal para essa equação, faria uma parábola aqui, né? Como está positiva, a parábola está para cima, tá? Tenho o meu eixo aqui. E eu teria o seguinte. Aqui é o 1 e aqui é o 3. Acima disso aqui é positivo e abaixo é negativo. Tá. E agora, o que eu faço para saber onde eu vou ter o estudo sinal correto? Eu quero maior ou igual a zero. Vou fazer a mesma tabelinha que eu fiz do outro, só que eu vou colocar todos esses valores aqui. Na verdade, são até os mesmos, né? Então, ó, eu tenho aqui a minha equação. Fiz certo? Menos 4x mais 3. Certo. Colocando aqui, teria 1 e 3. Certo? Ó, seria 1 e 3. Vou fazer aqui as outras linhas. Então, seria 1 e 3. E teria o meu resultado aqui no final. Gente, muito importante vocês acompanharem isso aí no caderno de vocês também. Tem no livro, mas quando você faz, você acaba memorizando um pouco melhor, tá? Então, vamos lá. Vou chamar essa aqui de y1 e essa aqui de y2. y1 e y2, e aqui vai ser y1 vezes y2. Quando eu tenho y1, ele é negativo até o 1, negativo. Depois disso, ele é positivo. O y2, ele é positivo antes do 1, negativo entre o 1 e o 3, e é positivo depois do 3. A multiplicação, negativo, negativo, positivo. Ou seja, eu estou falando que essa função ela é positiva somente onde? Somente aqui nesse intervalo. Ou seja, maior ou igual a zero de 3 para cima. Né? O resultado aqui ó, que eu estou querendo é só a parte positiva. Então, conjunto solução x pertence aos reais, tal que o meu x vai ser maior ou igual. Por quê? Porque aqui tem um igual, aqui entra um igual. Né? A zero, nesse tipo de equação produto, tá? Igual a zero não, igual a 3. E eu achei a minha solução. Tranquilos até aí? Vamos resolver mais outro exemplo, tá? Isso aqui é a matéria lá que a gente viu no primeiro ano, gente. Não sei se vocês lembram. Se teve dúvida, a gente fala aí no chat enquanto eu vou seguindo, tá? Nosso outro exemplo vai ser aí duas equações quadráticas. Vamos elevando o nível aí, colocando nível hard, né? Então, meu terceiro exemplo seria essa equação aqui, ó. 2x² menos 5x, que multiplica 2 mais x menos x². Isso é menor que zero. Tá, então o que eu preciso fazer? Resolvo essa. Resolvendo essa aqui, eu posso colocar o x em evidência, porque é uma equação de segundo grau incompleta, né? Colocando o x em evidência aqui, eu ficaria com 2x menos 5, né? Isso igual a zero. Então, eu estou falando que meu x pode ser zero
ou o meu 2x menos 5 pode ser zero. No caso, x vai ser igual a 5 meios. Né? Nessa equação, vou fazer delta e Bhaskara. Meu delta vai dar b ao quadrado, né? No caso 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c, né? Com menos 1. Então, esse menos vai ficar aqui positivo. 8 mais 1, 9. Então, eu tenho aqui, meu x vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2a, dividido por menos 2. E a gente tem o valor de x1 e x2. Então, ó, vai ficar 2 dividido por menos 2, dá menos 1. E eu vou ter menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Né? Então, se eu for jogar isso, fazer o estudo sinal para cada uma delas, né? Vamos colocar para cada uma delas aqui primeiro. Gente, estou indo bem passo a passo, tá? Para todo mundo conseguir acompanhar aí. Nessa função aqui, eu teria a função quadrática positiva, né? Ou seja, o meu a está positivo, então a parábola para cima. Nessa aqui, meu a está negativo. Olha aqui, o meu a está negativo, então eu teria a parábola para baixo. Quais valores são esses aqui desses pontos? Para essa função, eu tenho aqui 0 e 5 meios. Para essa função, eu tenho menos 1 e 2. Tá, e agora, como é que eu vou montar minha tabela, Juan? Vamos colocar os sinais primeiro. Seria positivo aqui em cima e positivo aqui. Seria negativo nessa barriguinha aqui, negativo aqui e negativo aqui. Certo? Olha só, positivo na parte que está em cima, negativo na parte que está embaixo. E agora? Agora eu vou montar minha lista aqui com todos esses valores que eu tenho aqui. Então, vamos colocar aqui uma reta. Vou colocar o valor de menos 1, 0, 5 meios, 2 primeiro e depois 5 meios. Tá? Então, ó, o que a gente vai ter? Deixa eu fazer as outras linhas. Tem duas funções e a multiplicação entre elas. Eu acho que a nossa aula de hoje só vai dar para a gente resolver em equação produto, tá, gente? Não vai dar para a gente chegar em equação quociente. Então, vou fazer mais uma linha como resultado. Então, tem aqui menos 1, 0, 2 e 5 sobre 2. Função y1, função y2 e a multiplicação das duas. Então, nossa função y1, ela é positiva antes do zero. Então, vou colocar positiva antes do zero. Ela é negativa do 0 aos 5 meios. E ela é positiva depois disso. Tranquilo aqui, gente? Todo mundo entendeu como é que eu coloco esse sinal aqui? Para cada função? Na y2, ela é negativa até o menos 1, positiva até o 2 e negativa depois disso. Na última linha, só é o resultado da multiplicação. Então, o resultado dessa multiplicação vai me dar aqui negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Certo? Beleza. Então, agora eu preciso saber só o valor que eu vou pegar. No caso, a minha função está pedindo aqui menor que zero. Menor que zero é negativo. Então, ó, o resultado seria daqui, né? Ó, colorir aqui, ó, esse resultado seria esse resultado e esse resultado. Não é isso? Então, eu poderia colocar aqui. Minha solução seria, como está sinal só de menor, seria menos 1 aberto
a menos infinito, de 0 aberto até o 2 aberto, e do 5 meios aberto para frente. Então, como é que eu colocaria isso aqui em conjunto solução? Colocaria aqui, ó, solução. Meu x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1, ou x ia colocar isso aqui, mas não deixei espaço para colocar antes. X é maior que 5 meios, ou ainda 0 menor que x menor que 2. Ou seja, eu estou falando que o meu x está dentro desse ou desse intervalo. Ele está em um desses 3 intervalos. Tranquilos aí, gente? Eu ia colocar isso aqui primeiro para ficar na ordem bonitinha, só que eu não deixei espaço aqui, aí não deu. Tá? O próximo que a gente teria aí é inequação quociente. A gente tem aí 8 minutos de aula, dá para a gente começar. Inequação quociente acaba sendo menorzinho um pouco. Então vamos lá. Inequação quociente. Quando a gente tem inequação quociente, gente, vamos fazer o primeiro exemplo. Acho que o próximo exemplo fica para amanhã e a gente faz exercícios amanhã também. Tá? Seria isso aqui, ó. Eu tenho uma função aqui em cima, x menos 2x mais 1, dividido por x menos 3, e isso é menor ou igual a zero. Qual é a diferença da função? A única diferença da função produto para quociente é que aqui tem uma restrição, né? Aqui a gente tem que lembrar que aqui tem que ser diferente de zero, né? Aqui não pode ser zero, de jeito nenhum. Então, eu estou falando aqui, ó, que x menos 3 ele tem que ser diferente de zero. Então, significa que meu x ele tem que ser diferente de 3. E menos 3, e 3 seria a raiz dessa equação. Dessa aqui de cima, eu calcularia meu Bhaskara, certo? Faria delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Meu delta aqui, nesse caso, daria 0, né? Então, eu teria que meu x seria igual a menos b dividido por 2a. Então, daria 1. Tá. Então, ó, vamos calcular aqui, fazer nosso gráfico bonitinho de estudo sinal de cada uma dessas funções. Para essa função e para essa função. Aqui, meu coeficiente A está positivo, então a função seria crescente. Aqui, meu coeficiente A está positivo, então seria uma parábola voltada para cima. Aqui eu teria o valor de 3. Aqui eu teria... Oh, coloquei errado, gente. Aqui só tinha uma raiz. Considera esse eixo aqui, ó. Considera esse eixo, coloca o eixo aqui, tá? Só tem uma raiz. Acabei colocando errado. Então, ó, aqui seria igual a 1. Então, eu estou falando o que é positivo, e essa função só tem valores positivos. E aqui seria o valor negativo. Tá? Desconsidera esse eixo aqui, considera esse aqui. Tá bom? Esse eixo aqui é importante. A partir disso, eu conseguiria montar minha tabela, colocando aqui o valor de 1 e 3, certo? Então, vou montar minha linha 1 e 3. 1 e 3.
Olha só. Se eu pegar aqui no meu gráfico, eu teria que essa y1, ela é negativa até aqui. Essa y2, ela é sempre positiva. Né? E aqui ela é positiva. Ela é sempre positiva. O resultado da multiplicação das duas vai me dar aqui negativo e aqui positivo. Tá, então eu estou querendo menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero vai ser nesse intervalo aqui, né? Nesse aqui, ó, menor. Então eu estou falando que minha solução estaria quando o meu x fosse menor que 3. Por que aqui está igual e eu não posso incluir esse aqui? Porque eu sei que minha função tem que ser diferente de 3. Logo, ó, minha solução, x pertence aos reais, tá o quê? Meu x tem que ser menor que 3. Por quê? Aqui está igual e aqui eu não coloco igual, lembra? Porque aqui, ó, eu vejo que o meu x tem que ser diferente de 3. Gente, cansei, viu? Essa aula foi bem grande. Perguntaram assim, ó, quando eu sei se x é diferente de algum termo? Pela restrição do domínio, tá? Olha aqui, ó. Opa, fiz errado. Opa. Olha aqui. Aqui, qual é a restrição do domínio? A restrição do domínio é que no denominador não posso dividir por zero, certo? Não existe divisão por zero, não existe raiz de número negativo, né? Então, essas restrições que eu tenho que lembrar aqui para poder calcular, né? Então, ó, como eu sei que aqui os 3 é restrição, eu não coloco ele dentro dessa solução, tá? Gente, ficou entendido? Eu sei que a aula foi um pouco densa hoje, foi muita coisa, embora o conteúdo seja pequenininho, sejam 3 páginas, acabou sendo muita coisa, tá? Amanhã a gente vai fazer exercícios, tá bom? Eu recomendei que vocês façam de aprendizagem. Se surgir alguma dúvida, a gente vai resolver aí. E tem aí equações da seção Enem. Então, ficou alguma dúvida? Tá? Deu para acompanhar hoje? Tentei bem devagarinho, tentando explicar cada conceito aí, porque esses conceitos são revisionais lá do primeiro ano, gente. Então, a gente pega aí conceitos bem básicos, E quando eu falo básico, gente, não é fácil não, tá? Básicos é de base. Isso aqui é a base para a gente ir para os problemas e resolver, tá? Não é básico de fácil, é básico de base. Beleza, então? Tudo tranquilo? Então, só tentem fazer os exercícios aí. A gente se vê na aula de amanhã, beleza? Ó, beijão e até amanhã.